cabeça, sensação de mal-estar e fraqueza. A febre, que é causada pela elevação na temperatura corporal, é a responsável por indicar possíveis inflamações no organismo. Apesar de principalmente as mamães dos bebês pequenininhos acharem que ela é uma vilã, a febre é a reação que o nosso corpo está apresentando a algo que não vai bem, como uma infecção, por exemplo. Quem conversa sobre esse tema aqui no Bem-vindo Hoje comigo é a pediatra e ebiatra Débora Baeta. Doutora Débora, é um prazer ter você aqui hoje. Eu já começo te perguntando o que é o estado febril e qual que é a diferença aí para a febre. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. E a febre é realmente um tema que chama muita atenção dos pais, né? Todo mundo fica alvoroçado quando fala em febre. A gente tem que ter em mente mesmo alguns valores quando a gente vai falar em febre. A gente tem uma temperatura corporal média de 36,5, tanto para adultos, crianças, mais ou menos é essa faixa que a gente tem. A febre, na prática, a gente acaba considerando acima de 37,8. Apesar de a gente ter alguns documentos que possam trazer ali para a gente que seria acima de 37,3. Então, é mais ou menos isso que a gente vai considerar estado febril, aquilo que tiver acima de 37,3 e uma febre mesmo consolidada acima de 37,8. E a febre alta, a partir de quantos graus a gente determina que essa febre já passou do estado febril e já é algo que está até perigoso, né, digamos assim? A gente vai considerar a febre alta quando a gente obtiver um valor em termômetro acima de 38,5. E é muito importante a gente realmente medir a febre, porque muitos pais às vezes chegam no pronto atendimento falando assim: ah, estava com febre. Aí a gente pergunta: febre de quanto? Ah, não sei, não medi. Então é muito importante, né? Todo pai de criança pequena, toda mãe de criança pequena tem que ter um termômetro em casa para a gente poder ir acompanhando os valores dessa febre. Uhum. E um mito que existe, né, doutora, em relação à febre é que essa febre muito alta, ela pode até causar uma convulsão. Isso é verdade? E em quais casos, né? Existe propensão aí para, claro, né, ter um quadro de convulsão ou não? Toda febre alta vai causar convulsão? A convulsão febril realmente existe, ela não é um mito, mas não é o valor da temperatura que propicia a convulsão febril. Muitas das vezes a gente pode ter um quadro de convulsão febril com o bebê, com a criança ali com uma temperatura de 37,7, 37,8, temperaturas mais baixas mesmo. E é necessário que exista a predisposição individual, não é algo que vai acontecer com toda e com qualquer criança. Naquela criança que tem uma história familiar, né, um pai, uma mãe que já teve convulsão febril, tem uma chance maior de apresentar esse quadro. E não é algo que aconteça com qualquer criança, a gente tem uma faixa etária em que a crise convulsiva febril vai acontecer. A gente estipula assim mais ou menos que é aquela criança entre 6 meses e 5 anos. Fora dessa faixa etária, a gente não tem o quadro que a gente chama de convulsão febril. Eu posso ter febre e posso ter algum quadro que traga alguma convulsão, por exemplo, uma meningite. Mas a convulsão febril, a convulsão pura e simplesmente por estar com febre, é só nessa faixa etária de 6 meses a 5 anos. Uhum. E aí eu nem sei se tem resposta para essa pergunta, né? Uma dúvida que muitos têm: o que causa a febre, né, nos bebês e nas crianças? São várias possibilidades, mas a gente tem aí algumas questões que podem ser indicativas de que a febre pode estar sendo causada por aquilo, por exemplo? A grande maioria mesmo dos quadros febris nas crianças são por infecções, sendo que a grande maioria por infecções virais, onde não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? A febre, ela vem como um sinal de que alguma coisa está acontecendo com o corpo, e ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. E o grande problema que a grande maioria dos pais traz é que fica com medo daquela febre, né? Ah, vai ter a tal da convulsão febril e vai lá e medica. Sendo que a febre é um mecanismo de defesa. No momento da febre, são produzidos anticorpos que vão combater as infecções, são produzidas substâncias que vão ajudar o nosso corpo a combater essas infecções. Uhum. Então, isso quer dizer que a febre não é um caso isolado, né? Assim, é muito difícil ser uma febre, apenas uma febre, né? Ela indica que existe algo acontecendo ali que precisa de mais atenção.
Muitas vezes, né, a febre está dentro de um conjunto de sintomas que demonstram que tem alguma coisa acontecendo. Pode ser só um simples resfriado, né, por exemplo, uma infecção viral mesmo, mas a gente pode ter uma febre dentro de um contexto bacteriano, uma pneumonia, uma meningite, mas a grande maioria mesmo são infecções virais e não tem muita coisa que a gente possa fazer. E vacina, doutora? Principalmente em bebezinho, costuma tomar vacina ali nos 2, 3 meses, acaba tendo febre. De fato, a gente pode associar a febre, nesse caso, à vacina? Sim, a grande maioria das vacinas, essas que a gente toma pequenininho, as que a gente toma mais velho, podem trazer, sim, quadro de febre, mal-estar, algum desconforto, né? O que não é legal é pensar assim, eu não quero que meu filho tenha febre com a vacina, vou dar um antitérmico antes de vacinar. Isso daí já não é legal, mas muitas vacinas podem trazer febre, sim. Existe um ciclo da febre, doutora? Assim, um tempo estimado que ela dura, uma progressão, de repente, dos graus? É possível a gente detectar isso? Quando a gente pensa em infecções virais, que são a maioria das infecções que as crianças têm, os quadros de febre ali duram 3, 4, 5 dias, e isso daí é a história natural da doença. Quando a gente tem um quadro febril que começa a durar mais que isso, mais que 3, 4, 5 dias, a gente pode pensar em alguma complicação. E aí, na maioria das vezes, a gente tem que ver o que está acontecendo. O que pode acontecer também é ter ali 3, 4 dias de febre, ficou bem, 2, 3 dias bem, e aí voltou com a febre novamente. Também outro sinal de que pode ter havido alguma complicação em relação ao quadro inicial. Então, pensando num quadro febril, tranquilo, 3 a 5 dias de febre. E diferente da febre, a gente tem a hipotermia, né? Que é totalmente o oposto. Eu queria que você falasse também as consequências desse quadro. Para a hipotermia acontecer, a gente tem que ter uma sequência de fatores, né? Os que estão mais suscetíveis a isso são os bebezinhos pequenininhos mesmo, os recém-nascidos, porque eles ainda não têm um bom controle da temperatura corporal. Então, a gente precisa propiciar para eles um ambiente com uma temperatura adequada, né? Uma roupinha adequada, um quarto na hora de dormir com uma temperatura adequada, porque se eles entram num quadro de hipotermia, isso pode trazer muitas complicações, né? Já para crianças mais velhas e adolescentes, a gente às vezes não tem essa facilidade de entrar num quadro de hipotermia, seria só a exposição a baixas temperaturas mesmo, uma piscina, né, um caso de um afogamento, afogou numa piscina gelada, aí sim, mas naturalmente os que estão mais sujeitos a complicações com a hipotermia seriam os recém-nascidos. E aí vem a dúvida, né? Bebê tá com febre, criança com febre, o que fazer, né? Aquelas dicas da vovó de banhozinho morno, né? Uma roupinha mais levinha, isso realmente ajuda? Pensando em tratamentos não farmacológicos, por exemplo? É quase que instintivo, né? A gente querer dar um banho quando a temperatura está muito alta. Mas muitos estudos mostram que não tem benefício desse banho, a não ser para temperaturas muito altas, acima de 40 graus. Porque às vezes a temperatura desse banho vai ser muito baixa, e aí sim, principalmente em bebezinhos, a gente corre o risco da hipotermia. E a gente tem o efeito rebote também, então abaixa a temperatura ali na hora daquele banho, mas logo em seguida, algum tempinho depois, já sobe mais do que anteriormente. Então, a não ser para temperaturas muito altas, o banhozinho tem pouca eficácia comprovada em estudos. E aqueles remédios que a gente vê na farmácia que, né, Chofebre, são indicados especialmente para a febre, eles também podem ajudar ou não? Eles podem ajudar, traz algum conforto, e a gente tem que pensar que muitas das medidas que são adotadas, elas trazem mais conforto para os pais do que para o próprio bebê, para dar para os pais aquela sensação de, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou tentando. Né? Mesmo que às vezes para a criança e para o bebê não tenha um grande impacto mesmo no controle da temperatura. Isso também serve para os antitérmicos, né? Ali para poder, a febre passou de 38,7, por exemplo, né? A gente já pode entrar com antitérmico e abaixo disso, né? No estado febril, indica-se o medicamento ou não? Olha, o que a gente costuma dizer muito é que a gente tem que medicar
a criança, a gente tem que medicar o bebê, e não o valor que a gente obtiver no termômetro. Então, muitas das vezes, a gente vai ter uma criança que está lá com 38,5, 38,7, mas está rindo, brincando, pulando. Para que eu vou medicar essa criança? Não tem necessidade. Às vezes, eu estou com uma criança que está com 37,5, 37,7, e está prostrada, está caidinha, está chorosa, está gemente. Então, não vou esperar essa temperatura subir, eu vou já medicar essa criança. Então, é muito mais importante a gente medicar o que a criança está manifestando para a gente do que o valor que a gente encontrar no termômetro. Uhum. E levar ao médico, né? É sempre uma dúvida, porque às vezes a criança está ali com febre ou no estado febril e a gente acaba se desesperando e já quer correr para o hospital, mas às vezes nem é também o indicado, né? Em que momento que a gente tem que pensar, não, eu realmente preciso levar esse bebê para uma avaliação médica, por exemplo? Isso, essa conduta dos pais, de qualquer sinal de febre, levar para o hospital, levar para o pronto atendimento, isso sobrecarrega demais as emergências. Eu sou mãe e eu entendo que muitas das vezes bate aquele desespero, né? Ah, eu vou deixar com febre, vou ficar esperando, vou ficar em casa. Mas o melhor é a gente aguardar ou entrar em contato com o pediatra do nosso filho, da nossa criança, né? Quais são os sinais que a gente tem que estar atento para então a gente levar a criança para o hospital? Aquele quadro febril, aquela febre que já está se arrastando por mais de 3 dias, essa tem que ser investigada, tem que ser avaliada, porque está durando mais de 3 dias. Como eu falei, né, a grande maioria dos quadros infecciosos vai durar ali por volta de 3, 4, 5 dias. Passou de 3 dias, o ideal é a gente avaliar. Se a criança não está comendo nada, não está aceitando nenhum tipo de líquido, não está aceitando o peito, não está aceitando a fórmula, não está aceitando água, é ideal que ela seja avaliada pelo risco de desidratação. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bem-vindo. Eu que agradeço. Olha, a principal dica de hoje é: conheçam seus filhos, estejam atentos se o bebê ou a criança apresenta mudança de comportamento que possa indicar algum incômodo em função da saúde. Se está comendo certinho, brincando ou se está prostrado e mais quietinho. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o pediatra de rotina para relatar o problema e assim, o quanto antes, iniciar o tratamento adequado. Até a próxima!